A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez estamos juntos para estudarmos a bendita palavra de Deus. Como em todos os vídeos, a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e vou fazer isso com você a partir de então. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, os versículos 11 ao verso 23. Que diz o seguinte: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Eu disse que a leitura era até o 23, mas a gente leu até o de número 24. Eu já quero pedir a você, a partir de então, para que você deixe o seu like no nosso vídeo, inscreva-se também no canal e compartilhe o nosso vídeo, porque assim você vai estar nos ajudando a levar esta palavra a outras pessoas depois de nós. Quando você faz isso, você deixa o like, se inscreve e compartilha, o YouTube vai entender que você achou o conteúdo interessante e vai lhe notificar todas as vezes que tiver um conteúdo novo, bem como vai também enviar a outras pessoas, serão notificadas. Assim você vai estar ajudando a esse canal crescer. Nos ajude a alcançar 1000 inscritos, se todos os que assistem nossos vídeos forem assinados ou forem pessoas que tenham já se inscrito, a gente já tinha passado de 1000. Mas eu peço a você que seja um colaborador, colaborando exatamente com sua inscrição, com o seu like, seu comentário e o compartilhamento aos seus amigos e etc. Meus queridos, nesse texto, a gente lê um texto bastante extenso. Esse texto ele é considerado como a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, na maioria das vezes, é comentado apenas o filho que saiu de casa, que é o texto que a gente leu. A história dele está contida do verso 11 até o verso 24, que foi a leitura inteira que a gente fez neste momento. A partir do verso 25 ao 32, aparece um outro filho, que nós falaremos em outras oportunidades que tivemos.
Mas nós queremos, neste vídeo, a partir deste vídeo, fazermos algumas extrações, algumas comparações, alguns comparativos e aplicar na nossa vida espiritual. Jesus, ele tinha acabado de falar sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida. A ovelha que se perdeu e também a dracma que foi perdida dentro da casa. Em seguida, Jesus faz a parábola do filho pródigo. Jesus está falando aqui para os judeus. Os judeus a quem Jesus estava falando naquele momento tiveram dificuldade de compreender as parábolas de Jesus, não só essa, mas muitas outras parábolas. Em outros momentos, eles foram bem compreensíveis. Jesus, nesse instante, ele faz a parábola do filho pródigo. Observe que, dentro da parábola, a começar do verso 11, aparecem 3 personagens. Verso 11, aparece 3 personagens. Aparece um pai e 2 filhos, sendo um filho mais velho e o filho mais novo. No texto lido, a história registra sobre o filho mais novo. E nós vamos começar nesse momento a meditar nesse registro que nós estamos de posse. Versículo de número 11. E disse: certo homem tinha 2 filhos. Para alguns estudiosos da Bíblia, este homem é um símbolo de Deus, é uma figura de Deus. Enquanto que esses 2 filhos representam 2 naturezas dentro da mesma família, ou seja, apesar de ser um único pai, ele tem 2 filhos, cada um tem uma natureza diferente. Também alguns defendem que essas 2 pessoas, ou esses 2 filhos, representam 2 tipos de crentes dentro da igreja, 2 tipos de pessoas que estão envolvidos dentro da igreja. Seja qual for a verdade, ou seja qual for a aceitação das propostas, das interpretações, a verdade é que nós podemos dizer que esses 2 personagens, ele resume exatamente a natureza cristã ou religiosa, tanto dos dias de Jesus, como nos dias atuais. Isso é uma verdade. Então, como eu disse, alguns dizem que esse pai representa o próprio Deus. Apesar de Deus ter um pensamento universal e unificado para todos os seres humanos, a gente vê aqui nesta parábola que não é todos que vão querer estar sobre o teto, sobre a proteção do grande e poderoso Deus. Bem, o versículo de número 12 diz o seguinte: e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Observe bem, eu disse no início que Jesus estava falando para um povo judeu. Na cultura judaica, não saía de casa, nem por meio do casamento, o filho mais novo. Tinha que ser o mais velho e, em sequência, os outros de menor idade. É bom você lembrar aquela história de Jacó. Quando Jacó chegou na casa de Labão, Jacó foi trabalhar com o seu sogro, Labão, e ele se engraçou de uma das filhas de Labão, que era prima também de Jacó. Mas ele se engraçou da filha mais nova. E a Bíblia diz que o pai não quis que isso ocorresse, e houve todo um trabalho que
que Jacó teve que prestar por 7 anos pela filha mais velha, até que Jacó foi enganado. Você que tem relação com a Bíblia, você sabe da história que eu estou me referindo. Mas bem, então havia uma cultura dentro, principalmente nesse tempo, de não ser o mais novo que tivesse iniciativa de sair de casa por hipótese alguma. A Bíblia diz que o mais novo foi quem disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Vamos lá. Neste momento, a gente observa que ele tinha consciência de que ele tinha parte na fazenda. Porque quando ele diz, me dê a parte que me pertence, isso dá a clara ideia de que ele tinha ciência, que ele era participante da herança do seu pai. Isso remetendo para a nossa vida espiritual, isso mostra que todos aqueles que estão sobre o governo de Deus, eles têm participação da sua glória. Aqui está tratando na parábola de bens materiais, mas isso aqui é apenas uma sombra. A Bíblia diz que as coisas materiais são sombra das espirituais. E a aplicação espiritual que nós temos aqui é que todo o crente que está na igreja e que conhece as Escrituras, já está disciplinado e discipulado na igreja, ele sabe que há uma herança espiritualmente reservada para todos os que permanecerem fiéis ao Senhor. Pode que nesta vida o homem, a mulher, não tenha como desfrutar ou nunca venha desfrutar de tantos benefícios e prazeres como tantos outros participam. Porém, na eternidade isso é garantido, independendo do homem ter bons e muitos bens nesta vida. Lembra do rico e de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro era um homem cheio de chagas, vivia comendo as migalhas que caíam, seu corpo era todo cheio de chagas. E a Bíblia diz que um dia morreram ambos, o rico e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que representa o céu, e o rico foi sepultado. E a Bíblia diz que do Hades, que tem a ver com sofrimento eterno, inferno, ele erguia os seus olhos e dizia: manda que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo na água e me refresca a língua, porque eu estou aqui em tormento. E há uma voz que diz: não pode ninguém daqui para lá, nem de lá para cá. E aquele homem insistindo, a voz responde: lá na tua vida, tu tivesse bens, tu tivesse fartura, Lázaro só sofrimento. Agora ele é consolado e você é atormentado. Ou seja, aquele rico teve tudo que um ser humano pode ter de bom e melhor nesta vida, mas nunca se preocupou com a eternidade. Lázaro não pôde nesta vida alcançar o mesmo patamar financeiro, porém manteve um compromisso com Deus e na sua morte ele veio a desfrutar da eternidade com Deus, enquanto que o rico no tormento eterno. Então, observe que muitas pessoas podem não ter muito que desfrutar nesta vida, mas se ele é fiel a Deus, ele tem por certeza a eternidade. Esse filho sabia que ele tinha uma parte na fazenda, porque ele diz: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele sabia que era dele. Queridos, eu, você, nós que servimos a Deus, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que há um céu de glória. Paulo diz que há uma coroa incorruptível nos esperando na eternidade. Por esse motivo mesmo, por essa certeza que temos, é que devemos fazer tudo o que é possível para permanecermos servindo ao Senhor nesta vida. Aí diz a Bíblia, na parte final do verso 11, que o Senhor reparte por eles a fazenda. Eu disse que entre os judeus não era
costumeiro sair o mais velho, o mais novo antes do mais velho, bem como não é também permitido dividir bens enquanto os pais estão vivos. Nessa atitude desse filho em sair de casa, dois princípios eles são quebrados. O de sair primeiro do que o mais velho de casa e a partilha dos bens com os pais ainda em vida. Mas o que é que nós aprendemos aqui? É que quando o homem ele perde o temor e o desejo de servir a Deus, todas as coisas que ele vem a fazer é o mínimo que representa para ele. Esse moço havia decidido a não querer mais estar na casa do pai. As consequências é evidente, nós vamos ver nos vídeos posteriores que as consequências não estavam muito longe. As decisões ou a decisão que ele estava tomando estava gerando naquele momento consequências dolorosas para a vida dele. Mas como eu disse, ele perdeu o desejo de estar na casa do pai, mesmo sabendo que o pai é fazendeiro, porque quando ele diz, dá-me a parte da fazenda, ele está mostrando que o seu pai era um homem de posse. E sendo Deus, ou representando Deus nessa parábola, Deus tem os céus de glória, Deus tem toda a eternidade para aqueles que permanecerem na sua casa servindo a Ele. Mas voltando ao que eu falei há pouco, quando o homem perde o prazer de servir a Deus, não importa quantos limites ele vai avançar, quantos princípios ele vai destruir, quantos desastres ele vai estar realmente propiciando a sua vida, porque ele perde o temor, ele perde a visão, ele perde o desejo de viver uma vida consagrada diante de Deus. Portanto, a palavra que eu deixo para você nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, eu não sei que hora você está ouvindo este vídeo, é que você cuide da sua vida espiritual. Nunca perca o desejo de estar na igreja, no templo, adorando a Deus, porque é lá aonde você vai ter, com certeza, garantido a herança eterna, os céus de glórias. Que Deus abençoe você e família. Nós vamos, no próximo vídeo, dar continuidade estudando sobre a vida deste moço. Nós vamos estar analisando alguns fatores que estão nos versos posteriores. Que Deus abençoe você e a sua querida família. Eu vou neste momento estar orando e eu peço que você oreie comigo. Aonde você está, você pode também estar orando nesse instante. Querido Pai, em cuja presença estamos, a minha gratidão poder falar a Tua palavra outra vez. Eu quero te pedir neste momento por todas as pessoas, Senhor, que estão precisando de uma ajuda Tua. Seja qual for a ordem de problemas, de situações adversas que estão vivendo. Visita eles aonde eles estão. Pai, entre eles a nossa irmã Sueli, Tu sabes do problema de saúde da Tua filha. Eu te peço pelas famílias, pelos lares, pelos cônjuges, pelos filhos, pelas viúvas, pelos órfãos. Eu te peço, Senhor, pelos missionários em todas as partes da terra, pela Tua igreja. Desperta a Tua igreja nesse tempo tão difícil, Senhor. Pai, eu te peço por todos os que têm acesso a este canal. Deus, eu te louvo poder falar a Tua palavra outra vez. Faz com que este conteúdo chegue a muitas pessoas. E chegando, Senhor, fala aos seus corações. Bendito Senhor, eu te peço pelas nossas lideranças. Pai bendito, Santo do céu. Em nome de Jesus eu te peço por esse canal. Faz esse canal crescer em números de inscritos, em números, Senhor. Ó Deus, em conteúdo, nos dá sabedoria para continuar falando a Tua palavra com inteligência e possa estar abençoando a vida de muitas pessoas. Te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a você, deixe o seu like, nos ajude. Ajuda a gente a crescer aqui nessa plataforma e possa a gente estar abençoando outras pessoas, tá bom? Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.